Olá, gostinhos e gostinhas, estamos de volta sempre com um vídeo interessante. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre a Páscoa. Páscoa, existe muita confusão na cabeça das pessoas para saber se a Páscoa é a Páscoa hebraica, é a Páscoa dos católicos ou é a Páscoa dos comerciantes. O que é a verdadeira Páscoa? Eu diria que são três tipos de Páscoa. A Páscoa mais antiga, que é lá de 1300 anos antes de Cristo, que a própria palavra em hebraico significa passagem, é Pessah, com CH, né? E esta passagem ocorreu na fuga dos hebreus do Egito. O que aconteceu é que Israel foi acometido por uma fome severa e os israelitas, os hebreus, foram forçados a migrar para o Egito para não morrer de fome. E lá se localizaram no Egito, migraram para lá, fizeram uma amizade, vamos dizer assim, com os Hicsos, que é um povo que vivia lá também, começaram a se multiplicar e os faraós começaram a se preocupar. No início eles foram recebidos por um rei, né, o rei José, receberam eles bem, mas depois, com a morte do rei José, o faraó assumiu, não conhecendo muito a relação que o rei José tinha com os hebreus, começou a persegui-los e escravizavam e matavam os hebreus durante 400 anos. E Moisés teria recebido uma revelação de Deus dizendo que uma praga abateria toda aquela região ali, mataria todo mundo que estava vivendo na época lá. E que uma forma dos hebreus fugirem deste castigo seria imolar um cordeiro e com o seu sangue marcar o telhado e as portas das suas casas, para quando o anjo da morte passasse lá, saberia que eles deveriam ser poupados. E assim ocorreu, teria ocorrido. Morreram todos os primogênitos egípcios, e os primogênitos dos hebreus, dos israelitas, não morreram porque tinham marcado as suas portas com o sangue do cordeiro, que acabou servindo para salvar eles desta praga. Depois desse fato, o faraó acabou resolvendo liberar o povo hebreu, né? Mas não foi tão fácil assim, porque na verdade ele liberou para eles voltarem, saírem do Egito, onde eram escravos, e mesmo assim resolveram perseguir eles. Foi quando ocorreu aquela passagem que Moisés, chegando ali no Mar Vermelho, de uma travessia assim do Egito até Israel, onde eles pretendiam chegar, mais ou menos uns 500 quilômetros. E é naquele ponto ali, o Mar Vermelho, que era o primeiro obstáculo que eles tinham em frente, mais ou menos 3 quilômetros eles teriam que andar por dentro d'água. Ele muito fundo, né? Tem até trechos ali com 3.000 metros, né, de profundidade, e outros mais rasos, 500 metros de profundidade. De qualquer forma, não seria possível. Aquele povo ali eram milhões de pessoas que iam passar, né? E Moisés, sendo perseguido pelas tropas do faraó, ao chegar ali no Mar Vermelho, invocou com seu cajado os ventos, e os ventos sopraram ali de uma forma que abriu uma coluna por dentro do mar, onde o povo hebreu passou. E após a passagem dos hebreus, o mar voltou ao normal, e os egípcios, inclusive o faraó, acabou falecendo ali com o retorno do mar. Depois nós temos, vamos chamar de Páscoa número 2, que já é bem mais adiante, né, já próximo ao momento que Cristo esteve pela terra, e onde eles, inspirados na Páscoa dos hebreus, a própria Bíblia relata casos onde os cristãos estavam comemorando a Páscoa, mas comemorando aquela Páscoa antiga dos hebreus. Não foi uma invenção dos cristãos, né? O que a igreja fez, o cristianismo fez, foi passar a acreditar que então, em função daquilo que tinha acontecido lá atrás, no passado, a vinda de Jesus, ele seria o Cordeiro de Deus que veio para salvar os cristãos, né? Tanto que lá para os ingleses existe dois tipos de Páscoa: Easter, né, que representa a Páscoa dos ovinhos, e Passover, que é a Páscoa dos judeus.
E a igreja, então, aproveitando esse fato ocorrido com Moisés e a comemoração judaica da Páscoa, que existe até hoje, criou a Semana Santa, né, como todos sabemos, né, que comemora a morte e ressurreição de Jesus, que é composta pelo Domingos de Ramos, que rememora a entrada de Jesus honrosa, né, em Jerusalém. Depois tem a quarta-feira, onde tem a tradição de se visitar 7 igrejas. Quinta-feira, aquela tradição do lava-pés, onde os padres lavam os pés de 12 pessoas, que representa Cristo lavando o pé, um ato de humildade, lavando o pé dos seus apóstolos, seus 12 apóstolos. Sexta-feira, a via sacra e a morte de Cristo, onde também é proibida a degustar carne vermelha, em função disso, em respeito, né? E o domingo, né, de Páscoa, onde é comemorada a ressurreição. E aí podemos dizer, então, que tem uma terceira Páscoa, porque até hoje o pessoal faz confusão, acredita que o comércio, a indústria pegou essa Páscoa, inventou a Páscoa. Na verdade, a Páscoa existe desde o tempo dos hebreus. O que ocorre é que, com o passar dos anos, muitos livros, muitas telas, muitas pinturas começaram a associar a figura da Virgem Maria à fertilidade, à virgindade. Até por um tempo se acreditou, por falta de conhecimento científico, que os coelhos eram hermafroditas, porque se reproduziam de uma forma muito rápida e então se reproduziriam sem o ato sexual. Então, sempre o coelho começou a representar o símbolo da fertilidade sem sexo, pura, como Maria. Então existem quadros de Maria com coelho, e os ovos também, durante muitos anos foi representado o símbolo de vida nova. Então simplesmente foram associados os ovos e os coelhos ao evento importante esse, tanto dos hebreus como, em segundo momento, o evento dos cristãos. Os luteranos alemães, inclusive, foram os que introduziram o coelho como um símbolo, né, de fertilidade. Então, uma coisa bem mais recente. O primeiro ovo de chocolate que se tem notícia, porque aí por que surgiu essa questão do ovo, né? O ovo representa vida nova. Então, durante muitos anos foi presenteado o ovo como um símbolo de vida nova, também representando a Páscoa. E o primeiro ovo que se tem notícia foi no século XVIII, pelo Luís XIV, onde a corte começou a se acostumar a pegar o ovo de galinha, retirar o conteúdo e colocar chocolate. Foi o primeiro ovo de chocolate que surgiu. Quer dizer, são pequenas variações que foram sendo feitas, a simbologia da Páscoa. E só agora, no século XX, é que a indústria e o comércio, percebendo essa associação que tinha do coelho com o ovo, símbolos, né, de fertilidade, de nova vida, realmente começou a industrializar em larga escala e comercializar. Então podemos dizer que foi uma consequência, não é uma Páscoa inventada pela indústria do comércio. Eles simplesmente adotaram símbolos religiosos e para poder vender mais. Então era isso que eu tinha para contar para vocês como novidade. Se você gostou do vídeo, curta, compartilhe e se inscreva no nosso canal para continuar recebendo os vídeos interessantes. Um beijo no coração.